Com o crescimento das interações globais, os valores culturais da nossa trajetória histórica às vezes podem se diluir e até mesmo morrer. Por isso é necessário a gente revalorizar esses tipos de festas, ritos, o nosso patrimônio cultural para que ele se mantenha vivo. Não que ele se mantenha estático, mas que se mantenha vivo. Então, vou apresentar alguns exemplos desses patrimônios materiais e imateriais brasileiros. Primeiro, vou falar da capoeira. A roda de capoeira foi tombada, foi considerada patrimônio histórico imaterial pela Unesco. E aqui tem um depoimento do mestre Gelon, quando ele viu a primeira roda de capoeira da sua vida. O mestre é aquele que conduz a roda, que diz qual a hora que tem que se tocar tal música, bater palma, interagir e assim por diante. O Gelon falou o seguinte: ele estava passando na rua para cortar o cabelo e foi ouvir o som do berimbau. O berimbau é um instrumento característico da capoeira. Ele não entendeu muito bem aquilo e por isso sentiu curiosidade. Curiosidade é essa faísca humana que nos faz ser o que somos, né? E ele ficou encantado com o que viu e se arrepiou com o que acontecia dentro do círculo, né? Duas pessoas se revezando e dando pernadas e aqueles movimentos todos. E ele se identificou e disse o seguinte: as horas se passaram sem que eu percebesse, mas isso não importava, porque tinha encontrado algo com que me identifiquei e logo senti que era aquilo que eu queria efetivamente aprender, mesmo sem saber o nome dessa arte. Então é muito legal quando a gente descobre uma coisa, né? E esse aqui, o exemplo é uma fotografia do Pierre Verger, que foi um fotógrafo que passou documentando muitas atividades na Bahia. E essa fotografia aqui é do... Bom, o ano dela não estou aparecendo aqui. Bom, mas é década de 50 em Salvador. E um outro exemplo é o samba. Outro exemplo de patrimônio imaterial brasileiro é o samba, né? Surgido tem o samba de roda, que surgiu no Recôncavo Baiano, e aqui no Rio de Janeiro, na casa da tia Ciata, onde ocorriam celebrações religiosas do candomblé. Depois dessas celebrações se tocava o samba, e o samba de roda foi encontrando com esses ritmos do candomblé e os ritmos e a poesia trazida das favelas aqui do Rio de Janeiro, as letras, né? E surgiu o samba. Depois, alguns músicos ficaram muito conhecidos como os precursores do samba, da origem do samba: o João da Baiana, o Senhor, o Donga, Pixinguinha, entre tantos outros. E foi em 1917 que o samba ficou mais conhecido, porque ocorreu a gravação da música pelo telefone. E aí o samba passou a ter muito mais visibilidade. Aqui a ilustração é do Heitor dos Prazeres, que foi um pintor que retratou o samba do Rio de Janeiro, e ele também era músico. Então, um belo quadro, né, do Heitor dos Prazeres. Um exemplo material que a gente de possibilidade de patrimônio é quando há uma coleção, quando você coleciona algo. Então, às vezes na infância a gente gosta de colecionar figurinhas, gosta de colecionar selos, gosta de colecionar brinquedos, e a gente vai, às vezes, não percebendo que aquilo pode ter um valor histórico. E o Pedro II, o imperador do Brasil, por exemplo, quando ele tinha apenas 14 anos, ele conheceu o daguerreótipo, que foi um instrumento inventado pelo Louis Daguerre,
que é o que a gente conhece como fotografia. E o Dom Pedro, ele colecionou fotografias durante a vida toda. Essa aqui é uma delas, da coleção dele. E essa coleção depois foi para a Biblioteca Nacional, depois que ocorreu a República, né? E os modernistas, um grupo de artistas e intelectuais, ficaram muito interessados na questão da identidade brasileira. E eles foram para descobrir o Brasil que não estava aparecendo na mídia e na cultura de massa. Então, Mário de Andrade foi um deles. Ele foi fazer expedições, assim como também fez Villa-Lobos, também foi para o Nordeste, para o Norte, descobriu o Brasil de verdade, né? Burle Marx, Flávio de Carvalho. Essa ânsia por descobrir o Brasil que a gente não conhecia aqui no Sudeste marcou muito a visão modernista, e o Mário de Andrade foi um desses intelectuais que foi fazer pesquisas sobre as músicas brasileiras. Ele anotava as músicas, ele também era músico, né? Dava aula de piano na casa dele. A casa dele, inclusive, ainda ela é aberta lá em São Paulo para visitação, muito legal. Tem muitos livros dele, tem o piano onde ele dava aula. E ele anotava tudo. Tem uma gravação que surgiu há alguns anos dele cantando Peixe Vivo. Não, como é que é? É Peixe Vivo, né? É uma canção que a gente ficou no imaginário, né? E folclórica, e que apareceu a voz do Mário de Andrade, né? Depois de muitos anos, não sabia como ela era. E aqui tem uns instrumentos musicais de percussão, alguns deles foram coletados pelo Mário, e como, por exemplo, a Lina Bobardi colecionou fifóis, aqueles tipos de lampião feito com latinhas. O Mário também colecionava e trazia esses instrumentos de percussão. E os ritos e festas também são patrimônio imaterial. Aqui uma ilustração do Quarupi, que é uma festa ritualística indígena que une 9 etnias. E aqui tem uma luta que ocorre no final dessa festa, e é uma festa de reunião dessas etnias, dessa celebração indígena. E a religião também tem um forte apelo cultural, né? Aqui o exemplo tem essa berlinda que guarda a Nossa Senhora de Nazaré aqui. E a procissão, ela é puxada por uma corda, as pessoas fazem uma procissão, ou seja, elas caminham juntas para relembrar essa aparição da Nossa Senhora, que ocorreu nas margens de um igarapé, apareceu por um agricultor. E aqui um outro exemplo é um ritual com máscaras do povo Dogon no Mali. E são máscaras zoomórficas, ou seja, que têm formas de animais, e antropomórficas, que são faces humanas, né? E são umas coisas muito bonitas, assim, né? Um negócio que impressiona, né? Umas máscaras, uns adornos, e é um patrimônio cultural da humanidade. Esse rito, né? Os ritmos brasileiros também não se resumem apenas ao samba, ao pagode, ao funk, que a gente também mudou, né? Mas o Brasil tem uma musicalidade muito rica e muito variada. Esse exemplo aqui é o fandango, que acontece no sul e no sudeste,
e foi trazida por espanhóis. Aqui tem um exemplo de um grupo de fandango. E aqui ao lado um exemplo de um ritmo musical brasileiro também, que é o cururu, que ele é tocado com essa viola, que é a viola de coxo, que é feita de um tronco de uma árvore, ele é esculpido, né? E é um ritmo que talvez não esteja nas rádios, mas é um ritmo genuinamente brasileiro, e é acompanhado também por um reco-reco, que é uma vara de bambu com alguns sulcos e fazem esse som de reco-reco, que também lembra o reco-reco que existe de metal, né, no samba e tudo mais. Então, esses foram alguns exemplos de patrimônio imaterial, como musical, né, interagindo, por exemplo, com aquele quadro do Heitor dos Prazeres, com as artes plásticas, também a dança e a dança de luta, né? Tem no Quarupi, tem também na capoeira. Então, esses foram alguns exemplos brasileiros de patrimônio imaterial e material presentes aqui no livro.